a casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. 25. Esta, pois, é a escritura que te
pratas de todas as coisas preciosas do Egito, os níveis dos etíopes seguirão 44. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá em grande furor, para